Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês, irmãos do canal Palavra de Salvação, irmãos novos convertidos, né? O tema desse vídeo hoje, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? Qual a função do Espírito Santo de Deus? Pastor, mas por que esse tema? Sempre falar sobre esse tema, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem uma função muito grande na vida do homem, na vida da mulher que quer compromisso com as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele foi derramado ali, né? Jesus, depois que ele partiu, né? Ele rogou ao Pai que enviasse o Consolador. Amém, meus irmãos? Jesus, ele, antes dele subir para o Pai, ele disse: eu irei, não ficais triste, não. Eu irei para o Pai, mas eu rogarei ao Pai para enviar o Consolador, para consolar, para confortar vocês, para guiar. Então, irmãos, complementando aqui, amém, a função do Espírito Santo de Deus. Por que tem que ter o Espírito Santo de Deus? Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? É o primeiro Pai, segundo Filho e terceiro Espírito Santo. Ele é um ser divino, ele é um ser divino enviado por Deus para guiar você, para guiar o homem. A partir do momento que o homem ele faz um compromisso com Deus, ele se entrega a Deus, ele chega a Deus para levar uma vida comprometida com Deus. O homem, ele precisa de um guia, ele precisa de alguém que o direcione, ele precisa de alguém. E o Espírito Santo é esse alguém, irmãos. O Espírito Santo de Deus é esse alguém. E a função do Espírito Santo de Deus, primeiramente, é convencer o homem do pecado e do mundo. Convencer você, convencer eu, né? E se não tiver o Espírito Santo de Deus, o homem ele não tem força. Ele luta, ele esforça daqui, ele tenta deixar um pecado, ele tenta deixar um vício. Mas se o homem não tiver o Espírito Santo de Deus, ele não consegue deixar a bebida, ele não consegue deixar a prostituição, ele não consegue deixar o sentimento de roubar, né, de inveja. É preciso do Espírito Santo para abandonar esses sentimentos. O Espírito Santo, ele tem que dominar a nossa vida. Ele tem que guiar. Mas primeiro é preciso o homem ele permitir esse acesso, né? Quando é que o Espírito Santo ele se aposta de você? É quando você se torna humilde. É quando você permite. É quando você faz aquela oração de aquebrantamento. É quando você deixa brotar um desejo de mudança dentro de você. Se você não deixar brotar um desejo de mudança, de melhora, o Espírito Santo nunca vai se apossar de você. Porque o próprio nome já está dizendo Espírito. Espírito, ele é Espírito. Aquilo que é Espírito, você só se acessa, você só se desfruta ou você recebe algo que vem do Espírito se você crê. É necessário que tenha fé. Aquilo que é espiritual, o mundo espiritual, ele age, ele acontece através 100% da fé. Tem que crer. Então o Espírito Santo, ele é santo, o nome já está dizendo. E para ele operar na sua vida, para ele operar na minha vida, eu tenho que confiar que Deus está requerendo isso de mim, que Deus quer fazer isso em mim, que Deus tem uma obra a fazer em mim e através de mim. Se eu não crer, se eu duvidar, o Espírito Santo não opera na minha vida. Então, quando o Espírito Santo, quando é que a gente percebe que o Espírito Santo entrou na vida da gente? É quando você passa a perceber, a sentir que aquilo que você fazia de errado, você não está fazendo mais. Esse é o primeiro sinal do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Se a pessoa roubava, parou.
ele começa a sentir que aquilo é errado. Ele começa a sentir aquele temor, amém? Aquele temor, aquele certo medo, né? Que não pode fazer mais. Isso é o Espírito Santo. Tem pessoas, existem pessoas, irmãos, que ele olha para as coisas dos outros, ele sente aquele desejo, sabe, de tomar, que aquela pessoa não merece aquilo. Isso chama inveja e é terrível. Então essa pessoa não está liberta. Mas quando a pessoa vê as coisas dos outros, quando a pessoa vê os outros abençoados, e ele se alegra com a bênção que o outro está vivendo, isso é o Espírito Santo. Isso é humildade. Aquela pessoa que usa aquela roupa indecente, aquela roupa curtinha mostrando as partes íntimas, aquela pessoa que xinga, que agride verbalmente, e facilmente qualquer coisa aquela pessoa agride em pancada, em tapas, quebrando as coisas dentro de casa, né? Daqui a pouco aquela pessoa para de fazer aquilo, porque o Espírito de paz, o Espírito Santo, que é a paz, ele se aposta da pessoa. Então, o primeiro sinal do Espírito Santo na vida da pessoa é você perceber que aquilo que você fazia de errado, você não consegue mais fazer. Quando você não consegue mais fazer aquelas coisas erradas que você fazia, quando você não frequenta mais aqueles lugares errados que você frequentava, é porque o Espírito Santo já está na sua vida. Amém? O Espírito Santo, irmãos, não é só pular, saltar, é importante. Existem várias manifestações do Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo criticar, eu quero que os irmãos me entendam. Mas o Espírito Santo de Deus, o primeiro sinal que a pessoa tem o Espírito Santo, é ele amar o seu próximo. Porque se a pessoa não amar o seu próximo, e ser sincero com o seu próximo, com os seus amigos, com todos que estão à sua volta, porque são os nossos irmãos em Cristo, né? Se você não amar ele, você já negou a fé. Tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, desejando bem e querendo bem para o seu irmão. Outra função do Espírito Santo, né? Uma das primeiras, o Consolador, né? Um dos principais objetivos que o Espírito Santo foi enviado, uma das principais funções na terra que ele foi enviado por Deus foi para consolar. Para consolar. Por quê? Porque você não tem Deus aqui para você pegar na mão dele, para você dar um abraço nele, né? Em pessoa física. Mas o Espírito Santo, ele brota esse sentimento de certeza dentro de mim e dentro de você. Essa certeza que Deus está com você e que Deus não te abandonou, mesmo você estando em um ambiente físico sozinho. Mas você não se sente sozinho, porque você sabe que tem um ser lá, que Jesus está lá, que Deus está lá, que o Espírito Santo está lá. E a palavra de Deus, irmãos, ela é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. E a pessoa tem que sujeitar a vontade do Espírito Santo. Ou seja, você tem que permitir o Espírito Santo dominar a sua vida, usar você, direcionar você. Uma das funções importantíssimas do Espírito Santo é quando o homem está na dúvida. Quantas dúvidas, né, irmãos? Quantas dúvidas o homem tem na terra? Todos os dias a gente tem que escolher alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E o Espírito Santo ele está aí para nos guiar. Mas é preciso que o homem permita o Espírito Santo guiar ele. Amém? Você tem permitido o Espírito Santo guiar você? Ou será que quando Deus fala com você, você endurece o coração? Deus me deixa viver a minha vida, me deixa escolher o que eu quero. Aí não. Aí o Espírito Santo vai se afastar de você. Irmãos, quando o homem, Deus fala com ele várias vezes. No máximo, de 2 a 3, Deus fala. Quando Deus ele fala com o homem, no máximo, até 2, 3 vezes. E o homem não obedece. Deus para de falar com o homem. Deus fica em silêncio. Deus sempre ele deixa sofrer o dano. E muitos anteperecem. Então, seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, que Deus fala com ele várias vezes, porque Deus é misericordioso, Deus fala várias vezes tentando salvar, tentando ajudar, tentando libertar, mas a pessoa não escuta a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é ele que te guia, é ele que te dá força, ele que roga ao Pai,
né? Porque a função dele é essa, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele roga por você, por mim, com gemidos inexprimíveis. E ele está dentro de você. É ele que não deixa a alegria da salvação sair de você. Amém? Então cuida do Espírito Santo de Deus. Não blasfema do Espírito Santo de Deus. Esteja sempre orando, dedicando, lendo a palavra, para você ter vida. Nunca perca esse hábito. Esforça. Mesmo quando você não tiver força, esforça. Amém? Não deis lugar à carne, porque a vontade da carne é terrível, né? É o sofrimento, é a perdição, é a destruição, são essas a vontade da carne. No primeiro momento que vem a vontade da carne, você não enxerga um momento, né, do sofrimento, um momento das coisas erradas, você não vê, porque o diabo ele cega, ele tira esse lado do homem para o homem não ver, porque o diabo é terrível. Mas eu quero dizer para você, sujeitai a Deus, porque a palavra de Deus diz, sujeitais a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Seja um homem de Deus temente, não deixe o diabo cirandar com a sua vida. Não abrace com as ofertas do diabo, porque amanhã você pode sofrer. Então dai lugar ao Espírito Santo, porque toda vez que você dá lugar ao Espírito Santo, ele vai ensinar você o que você deve fazer. Por mais que você esteja passando dia de luta, dia de tribulação, parece que Deus te abandonou, mas Deus não te abandonou, porque primeiro o plano de Deus sempre é Deus provando, Deus purificando através da prova, para depois ele te abençoar. Amém? Seja temente a Deus. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer usar você. Nós estamos em dias difíceis. Nós estamos em dias difíceis. Não dê lugar à ira. Não dê lugar a sentimento de revolta. Cuidado com o seu olhar. Porque aquilo que você olha, aquilo fica no seu coração. E o diabo ele trabalha em cima daquilo, irmão. Quantas pessoas, irmãos, ali, ele brinca com as coisas de Deus. Ele começa a ver coisas indecentes. E daqui a pouco a pessoa perdeu a fé. Daqui a pouco o diabo está bagunçando com a pessoa. Porque os olhos do homem, os nossos olhos, são reflexos da alma. Amém? Então cuidado. Seja temente a Deus. Esteja sempre sacrificando, obedecendo a Deus. Porque se você obedece a Deus, os frutos da sua obediência vai ser força. Os frutos do seu temor a Deus, irmãos, vai ser felicidade. Você vai ser uma pessoa feliz se você obedecer a Deus. Você vai ser como uma fonte, a Bíblia diz. As pessoas vão vir até você, porque vão sentir a presença de Deus no seu semblante, no seu olhar, nas suas palavras. Então obedeça a palavra de Deus, que Deus vai te abençoar muito nessa terra. Eu quero fazer um minutinho de oração para encerrar esse ensinamento. Amém? Bendito Deus, maravilhoso Pai. Eu tenho certeza, Pai, que quando a gente começa a obedecer a Tua palavra, o Senhor começa a investir na gente. Quando a gente começa a temer a Sua palavra, o Senhor começa a fazer um investimento em nós, Pai. Porque a nossa obediência, ela chama a atenção de Deus. O nosso temor, ele chama a atenção de Deus. Nos ajuda, meu Pai, nos dá graça. Derrama sobre nós o Teu alimento espiritual, a Tua graça, a Tua porção. Eu oro pelos irmãos novos convertidos. Eu oro, Pai, pelos irmãos que nesse momento me acompanham aqui, Senhor, no canal, nos grupos. Abençoa teus filhos, Pai. Dai força, dai a libertação. Essa pessoa, meu Deus, que está enfermo. Esta pessoa, meu Deus, que está dominado por uma fraqueza. Liberta essa vida, meu Pai. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Espírito imundo, sai dessa vida. Desaloja desse corpo. O sangue de Jesus tem poder. E que as obras do diabo sejam quebradas e repreendidas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nesta manhã eu me encontro aqui em santa consagração para a glória do Teu nome, Pai. Apresentando essas vidas, apresentando essas almas, ó Pai, que o Senhor colocou nas minhas mãos para me apoiar, para me ajudar. Visita essas vidas, Pai. Alcança esses corações sofridos, provados, sangrentos pela prova, atribulados pela tempestade, pelo sofrimento, por percas.
aleluia, por perseguições, por tristezas, ó Pai, por solidão. Visita essas vidas, ó Pai, e abre a porta que está fechada. Repreende todo tipo de tempestade que quer consumir essa vida, Pai, e socorre em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe mais uma vez. Acabou de falar com você, pastor Israel. E olha, eu peço para vocês, compartilha, né? Compartilha, porque tem vida sofrendo, tem pessoas que estão no vale, né? À beira da ruína do vale. E eu peço você que compartilhe, porque você vai estar ajudando alguém. Amém? Que Deus abençoe. Fique na gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.